Tenente Ramalho dos Santos. Nasci e me criei aqui em Coruripe, né? Minha vida foi aqui. Eu me dedico à educação, sou professora, eu ensino aqui na educação desde 1998. Eu sou uma das fundadoras do ensino médio aqui em Coruripe, lecionando a disciplina de Química, na qual passei mais de 20 anos lecionando essa disciplina. Já fiz muitos trabalhos sociais, fui líder comunitária de associação, representei o município várias vezes em conferências estaduais, municipais e nacional, certo? Fui delegada representante do estado de Alagoas, na linha do meio ambiente e também na área de saúde. E sou doméstica também, né? Sou dona de casa, né? Sou mãe, sou avó, certo? Então a minha vida é totalmente preenchida, né? Hoje eu corro contra o tempo, porque o tempo hoje é muito precioso para mim. Eu me defino como uma pessoa dinâmica, como uma pessoa que enfrentou e enfrenta todas as barreiras para conseguir os meus objetivos. Não desisto naquilo que eu acredito. Sou uma pessoa que eu luto muito pela radicalização da desigualdade social, certo? Não gosto e não acho justo esse nível de sociedade que existe no Brasil, onde existe o nível de pessoas, a quantidade de pessoas pobres passando fome é enorme, enquanto poucos têm muito. E eu continuo a lutar, certo? Continuo a lutar e lutando assim, usando a função de educadora para fazer com que o jovem perceba isso. E que ele também entenda que uma sociedade desigual não traz benefício nem para a própria sociedade, nem para o próprio país. A mulher, ela tem uma dádiva que ninguém tem, que é o quê? Ter filhos, né? Fazer com que essa geração se multiplique, fazer com que você possa ter uma visão maior de mundo, não só administrando uma casa, mas também que ela tem capacidade de administrar a sociedade, de fazer parte dessa sociedade de maneira igualitária. Então, acho que a mulher ela tem uma função muito importante na sociedade. No meu ver, a mulher tem uma função mais importante do que o homem, certo? Porque ela é a base de tudo. O homem é apenas um complemento, porque o homem nasce da mulher, não é isso? Então, acho que ser mulher é uma coisa sublime. Uma mulher que foi e é importante na minha vida. A minha mãe, porque se não fosse ela, eu não estaria aqui, certo? Mas eu vou falar de outras mulheres também que foram importantes na minha vida, que foi alguns professores meus, né? Uma professora chamada Gláucia, que eu perdi o contato dela quando eu estudava na Escola Técnica de Química, na Escola Técnica Federal, né, que hoje vocês estudam. Eu sou formada em Técnica de Química Industrial também, certo? Então ela foi muito importante, porque ela, por ser mulher, ela conseguiu entender as minhas necessidades, as necessidades que às vezes a sociedade não consegue enxergar, que é a desigualdade social. E ela foi muito importante porque ela contribuiu muito, me incentivou muito para que hoje fosse a pessoa que eu sou. O que a minha mãe não poderia me dar no momento, que era esse lado educativo, de conhecimento técnico e teórico, ela foi um pilar na minha vida. E também aqui em Coruripe eu tive algumas professoras que foram de fundamental importância para mim, como a dona Wanda, que não se encontra mais aqui, já faleceu. A dona Maria Lúcia, a esposa do Geraldo Cavalcante, também foi uma pessoa de fundamental importância para mim. E a dona Fabiola, que também não se encontra. Então essas três mulheres, elas contribuíram muito na minha formação e me tratou como ser humano. Eu acho que a mulher, ela não é valorizada como deve ser. O espaço de trabalho também não é. Você vê que no Brasil, atualmente, a mulher ganha menos do que o homem, 40% ou 30%, se eu não me engano. Certo? É o mesmo trabalho, mas a mulher sempre ganha menos.
certo? E em muitas funções a mulher, existe resistência de aceitar mulheres. Então, eu acho que a mulher não é tratada de maneira igual. Você vê, aí eu vou voltar, você vê assistir uma entrevista política, né? Onde uma mulher simplesmente fez a pergunta de maneira técnica para o presidente, e foi o que ele disse. Ele não aceitou, né? Porque muitos homens não aceitam que a mulher tenha um nível de intelectualidade que venha assim, associar os conhecimentos com a realidade, né? Com as estatísticas da realidade. Então, por ser uma mulher que fez a pergunta para ele perguntou o quê? Se a mulher queria dormir com ele ou se a mulher estava afim dele. Que é o quê? Uma maneira muito desonrosa de tratar a mulher. Porque é a visão de que o homem só vê a mulher como instrumento sexual. Que a mulher só serve para o quê? Para dormir, né? A satisfazer a atividade dele, né? Então, eu acho que a mulher não é tratada de maneira igual na sociedade, principalmente por alguns homens. No ambiente de trabalho, eu tive muita dificuldade na minha vida. Muita dificuldade. Só não desisti porque eu sou uma pessoa perseverante. E eu acredito nos meus valores e na minha capacidade. Mas eu tive muita dificuldade, além de ser mulher, pela minha cor. Então, eu encontrei muitas barreiras que as pessoas não admitiam que uma mulher negra teria capacidade de discutir uma determinada situação com nível intelectual superior a elas, ou a eles, entendeu? Então, isso foi criando uma barreira de rejeição, uma barreira de fazer com que eu não alcançasse aquele determinado trabalho, aquele determinado objetivo, certo? Simplesmente porque eu tenho uma visão crítica. E essa visão crítica é acompanhada de conhecimento teórico e conhecimento humano, conhecimento de experiência, certo? Então, muitas pessoas não aceitam isso. Tive muitas experiências a partir do momento que meus horizontes saíram de Coruripe, certo? Quando meus horizontes saíram de Coruripe, eu tive muita assim, experiência. Uma das experiências que eu vou contar a você é o seguinte: eu, quando era delegada do meio ambiente, então eu criei um projeto que era a Reserva Extrativista do Litoral Sul, que abrangia Coruripe até a foz do Rio São Francisco em Piaçaba-Sul. Então, na época, o secretário do meio ambiente aqui, ele não queria, não admitia, certo? Então foi criada muitas barreiras para que eu não chegasse lá. Então eu consegui chegar na regional. E quando eu cheguei na regional, o assessor do secretário daqui simplesmente disse que tentou bloquear a minha proposta. Então, automaticamente, como tinha representantes de nível nacional aqui lá, que foi em Penedo, lá na reunião, ou seja, na conferência regional, eu fui e falei para ele que a minha proposta, que tinha sido aprovada em Coruripe, não constava na relação das propostas a nível regional. Então ele mandou inserir a proposta, e a proposta foi votada na conferência regional e ela foi aprovada. Depois essa proposta foi aprovada a nível estadual, certo? E depois ela foi aprovada em nível nacional. Essa proposta existe até hoje em registros, certo, de Conferência Nacional do Meio Ambiente. Só que o que faltou foi o que? Apoio político da cidade. Não houve interesse, né? Por quê? Porque é muito difícil os governantes pensar nos que mais necessitam. Então, por que essa proposta da reserva extrativista? Para que fosse criado o quê? Um acesso e uma proteção para as pessoas que catam maçunim, certo? Os marisqueiros, as pessoas que também trabalham com a catação, né, de caranguejo. Então era assim, era uma luta para preservar isso, para que fosse preservada essa região. Mas infelizmente passou na Conferência Nacional, mas não houve interesse dos políticos do estado de Alagoas, nem do município, para que essa proposta fosse realmente criado um projeto na cidade, para que essa proposta fosse à frente. À frente não fosse, como é que se diz, executada, né? Porque a proposta existe e ela tá dentro do manual que tem todas as propostas aprovadas, certo? No livro que foi registrado todas as propostas
aprovada na Conferência do Meio Ambiente. Então, cabia o quê? Cabia o município criar leis, né? Registrar, certo? Mas aí acontece o seguinte, que muitas vezes o município não quer gastar dinheiro em algo que talvez ele não ganhe voto, não é? A gente sabe que a realidade é essa. E esquece um pouco das pessoas ribeirinhas, dos pescadores, dos artesãos, e às vezes só usa como marketing, né? Mas realmente trabalhar de fato, de maneira exata, é muito difícil. Ah, sim, houve mudanças. Mudanças muito importantes, né? Às vezes a gente não quer entrar em política em determinadas situações, mas nós seres humanos somos seres políticos. Tudo que você fala é uma política de pensamento, né? Não é política partidária, eu não estou falando da questão de política partidária. Hoje em dia, você vê o seguinte, que houve vários processos sociais, projetos sociais, em que a mulher ela detém o poder da ação. Então, no projeto Minha Casa Minha Vida, quem o documento é feito no nome de quem? Da mulher. Por quê? Porque muitas vezes a mulher tem um monte de filho, o marido arranja outra mulher, se separa, vende a casa e a mulher fica na rua com os filhos, não é isso? Também achei muito interessante a lei que criou o direito à doméstica, porque a mulher doméstica é a mulher, não é isso? Que ela não tinha INSS, ela não tinha férias. Então, eu achei muito importante, foi um passo muito importante para a mulher, né? Também na política, é muito pouco, que deveria ser 50% homem, 50% mulher. Qual a diferença? Mulher pensa, mulher sabe fazer as coisas. Entendeu? Muitas vezes os homens fazem porque foi orientado pela mulher. Qual foi o homem que não teve a orientação de uma mãe? Qual foi o homem que não teve a orientação de uma professora? Que eu deixaria como uma mensagem da geração é que a mulher, né, por ser mulher, ela não deve se fixar na dependência de depender de um outro. Pode ser pai, pode ser mãe ou pode ser marido, né? Certo? Mas que ela deve lutar pelos seus objetivos. E o primeiro caminho é o que? Estudar. A educação é um dos pilares mais importantes na formação da sociedade. Porque você não é médico se você não estudar. Você não é professor se você não estudar. Você não é engenheiro se você não estudar. Você não é mecânico se você não estudar. Então, qualquer profissão você tem que estudar. Então, o principal passo é se dedicar a estudar, porque quando você estuda, você é uma barreira a menos para enfrentar as dificuldades da vida. Você está apta a lutar pelo concurso, porque hoje em dia, que cada mulher ela luta sempre pela sua estabilidade profissional. Tá difícil, tá? Porque os políticos estão cortando toda essa linha de estabilidade, né? Mas o concurso público é um dos braços direitos da estabilidade do ser humano. Não só o concurso público, como também um trabalho em qualquer empresa, certo? Mas que ela tem que trabalhar, que ela tem que lutar para que ela possa ser uma vencedora na vida e que ela não desanime na dificuldade. Não é porque alguém disse que não dá certo que ela tem que acreditar que não vai dar certo. Ela tem que acreditar nela. Acredita em si mesmo que você será sempre uma vencedora, certo? E você chegará no patamar que vai ser muito importante na vida de vocês. Então, hoje, sim, eu tenho como exemplo muitos alunos meus, que hoje são o quê? Engenheiros, psicólogos, médicos, odontologistas, são advogados, juízes, desembargadores. Eu tenho até aluno que hoje é desembargador, tenho aluno que é consultor internacional, certo? Estudou comigo no Inácio. Então, para mim, é gratificante, que não é o nível social, não é a condição financeira que pode bloquear o sonho de qualquer indivíduo, certo? Porque eu nasci na roça, certo? Passei por muitas dificuldades, mas aqui eu me sinto uma pessoa vencedora. E isso foi o maior exemplo dos meus filhos, porque hoje todos estudaram, todos têm seus concursos, certo? Todos são trabalhadores, não dependem de mim, certo? E vai caminhando na vida de maneira estável, com segurança
e se sentindo capaz de vencer qualquer barreira da vida, ok?